As paz a todos os presentes, as paz a todos que irão entrar. A gente desejamos uma boa noite, né? Eu desejo uma boa noite em nome da Igreja Betel, de Osasco. De antemão, eu já gostaria de dar uma justificativa aqui para a ausência dos pastores da igreja. Eles queriam executar aqui a live de hoje, porém não foi possível porque eles estão em trabalho de visita pastoral, tá? Então nós reorganizamos a forma como seria feito o trabalho de hoje, né, o trabalho online. Para não perdermos muito tempo, hoje a nossa meditação vai ser aqui no livro de João, capítulo 4. É uma passagem bastante conhecida, né, que a Bíblia que eu estou usando aqui dá por título A Mulher de Samaria. Vou ler aqui do 4, versículo 1 até o versículo de número 15, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água, tu não tens com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise aqui vir buscá-lo. Como já mencionei, passagem bastante conhecida, né, que fala aqui sobre o encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana próximo aí a um poço, né? E algumas coisas aqui no texto, elas acabam nos chamando a atenção, né? Acabam nos fazendo refletir, acabam nos fazendo pensar em como está o nosso modo de vida, né? Como está o nosso andar, como está a nossa conduta cristã, principalmente para nós que conhecemos a palavra, nós que estamos aí, nós que congregamos, nós que vamos à igreja, nós que confessamos a nossa fé publicamente em Cristo Jesus. Uma parte que chama bastante atenção aqui, o primeiro detalhe a ser observado
no texto é que, em primeiro lugar, no versículo 9 é dito aqui, entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então a gente já entende, né? A gente já tem aqui a evidência bíblica de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem lugar para todos, né? Esse é o primeiro ponto que o texto chama a atenção. Como que Jesus, né, se os judeus não se davam com os samaritanos, como que Jesus, ignorando todo o protocolo da época, o protocolo social, né? Em primeiro lugar porque ele estava falando com uma mulher, né? Isso não era bem visto aos olhos dos judeus, né? Uma sociedade bastante que não concordava com esse tipo de atitude, né? E também, além disso, ela era de Samaria, que os judeus não se davam. Então Deus acolhe e tem lugar para todos nós, para nos acolher, para nos ajudar, para nos ensinar e para nos guiar, né? Só que nós, por exemplo, somos exemplos de pessoas que Jesus teve esse comportamento, né? Que Jesus nos salvou, Ele nos guia desde que nós confessamos a nossa fé nele. Ele nos guia em sua palavra, nos guia em nosso modo de vida, né? Ele nos guia através de diversas maneiras, né, que Deus tem para falar conosco. Mas a gente sabe que essa mulher samaritana, assim como nós, tinha a sua religião. E ela tem algumas falas aqui nesse texto, né, que me chamou a atenção nesse momento de que como estamos nós que já fomos acolhidos ali por Deus, por sua misericórdia, pela sua salvação. Porque ela diz o seguinte: replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria a água viva. Ou seja, se a gente puder fazer uma tradução aqui do que significa isso, você me pediria para ser salva e eu te salvaria, né? E a mulher aqui, que ressalto mais uma vez, né? Os samaritanos eram sim religiosos, né? Mais uma vez ressaltando isso, a mulher não compreende, porque a pergunta que Jesus fez aqui, né, a afirmação que Jesus fez foi espiritual. E a mulher responde com uma pergunta totalmente fora do mundo espiritual. Que veja, quando Jesus diz, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher responde, Senhor, tu não tens com o que atirar do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então, interessante que ela fala aqui, né, totalmente contrário do que Jesus estava falando, né? Por quê? Porque ela não estava com interpretação espiritual da coisa. Ela não estava interpretando da forma correta. Então, fica de reflexão aqui. Será que nós não estamos sendo muito ao pé da letra, muitas vezes, com o que Jesus com o nosso modo de viver? Será que nós estamos sendo muito religiosos e pouco acolhedores em nosso modo de viver? Será que nós estamos conseguindo interpretar as coisas espirituais como coisas espirituais? E será que nós estamos conseguindo interpretar as coisas espirituais? Será que nós sabemos, nós entendemos e nós sabemos quando Deus está agindo na nossa vida, né? Ou será que nós estamos com o pé fincado nas regras, com o pé fincado na religião, quando na verdade Jesus nos convida
aqui agora abrir cada vez mais os nossos olhos espirituais para que nós possamos interpretar as coisas de cima, né, as coisas espirituais como coisas espirituais, né? Então me chamou a atenção aqui que ela estava totalmente desligada. Era uma pessoa religiosa, sim, tinha sua crença, sim, e ela ainda afirma mais para frente em sua pergunta, aonde que é para a gente adorar a Deus? É onde os samaritanos falam ou é onde os judeus falam? Ou seja, ela estava com fé, ela acreditava em Deus. Porém, nós vemos uma pessoa com os olhos espirituais, com a interpretação do espiritual totalmente desligada, né? Será que nós não estamos nos prendendo muitas vezes a religião e esquecendo de que a nossa religião na verdade é Cristo, né? Será que nós estamos pensando nas coisas espirituais, nós estamos buscando as coisas espirituais? Será que nós conhecemos as coisas espirituais? E ela continua aqui, né? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, né? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Quer dizer, Jesus está mais uma vez tentando explicar para ela, né? Nas entrelinhas, se a gente puder fazer uma tradução aqui, né, de português para português mesmo, essa tradução de interpretação, Jesus está dizendo assim: abra novamente os seus olhos espirituais. Eu não estou falando de água da sede humana, eu não estou falando da sede física, eu estou falando da sede que é da sua alma, a sede que você tem de Deus, a sede que você tem das coisas espirituais, né? E ela aqui, Jesus diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela tanto não continua sem entender, nós percebemos a dificuldade dela compreender, né, que Jesus não estava falando materialmente, que ela vem e diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, mais uma vez, ela demonstra não ter entendido. Ela demonstra que ela estava com a cabeça, apesar de ser uma pessoa religiosa, ela estava com a cabeça no mundo físico. Ela ainda fala um absurdo, né, aqui. Fala: eu quero tomar essa água para eu nunca mais precisar tomar água. Nada a ver com o que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava falando da salvação e ela achando que ia tomar uma água mágica, né? Uma água mágica que nunca mais ela ia precisar vir no posto, carregar balde pesado, né? Levar água para sua residência, né? Então, como assim? É uma afirmação bastante até absurda, né? De tão confusa que a pessoa estava, né? E o que me chamou a atenção foi essa dificuldade, né? Esse desligamento, esse ato, né? O fato dela estar longe, né? É uma pessoa, mais uma vez, religiosa, com certeza conhecia os mandamentos, com certeza conhecia as escrituras, porém estava com os olhos espirituais, pelas evidências mencionadas aqui pelo texto, estava cega, né? Não entende mais o que é a salvação. Segue os padrões e os princípios da religião ali por costume, né? Por aprendizado, né? Por aprendizado hereditário, etc., né? E é bastante interessante que Jesus, né? Eu não vou continuar a história, mas nós vemos que no final das contas, né? Jesus finalmente faz entender do que ele está falando, né? E
e ela acaba por sair sendo uma divulgadora ali do Evangelho, né? Dos feitos de Cristo, né? Então que nós façamos uma reflexão, né, nesta noite. Será que nós estamos entendendo, compreendendo quando Jesus fala? Será que nós estamos com o coração, com a mente sensível à palavra de Deus? Será que nós estamos sabendo quando Deus está falando? Para que nós não caiamos no problema que aconteceu aqui com essa mulher, né? Por muitos anos da vida dela, ela pode ter seguido aqui simplesmente um manual de regras, né? Vivia apenas sendo uma religiosa. Só que assim, o problema, né, de não ter ali a visão espiritual da coisa, que nós vamos ver mais uns versículos à frente, que ela estava em pecado, né? Ou seja, não adianta ser religioso, não adianta querer seguir o manual de regras, né? Não adianta nada disso se os nossos olhos espirituais estiverem fechados. Se nós fecharmos, às vezes nós mesmos fechamos os nossos olhos espirituais, né? Nós não entendemos o propósito de Deus ali na nossa vida. Então que nós venhamos refletir e que nós sejamos a cada dia pessoas assim, acolhedoras, pessoas que divulgam o Evangelho, mas que também nós nunca deixemos que os nossos olhos espirituais, que a nossa interpretação do que é espiritual seja prejudicada, para que nós não caiamos no erro, na tentação, e para que nós não tragamos problemas para as nossas vidas e que nós vivamos uma vida próspera em Cristo Jesus, uma vida com Deus, uma vida que nós tenhamos ali a prosperidade espiritual, que nós consigamos dar bons testemunhos ao mundo e não simplesmente de pessoas religiosas, né? Que é muito fácil alguma coisa desse tipo acontecer, né? Que nós fiquemos religiosos, né? Quando na verdade a Bíblia nos convida a uma profundidade muito maior do que uma religião. Não é simplesmente uma religião, é um modo de vida, é um padrão de vida, é um padrão de princípios, né? Mas que nós precisamos ter aí sensibilidade e proximidade com Deus, para que nós tenhamos ali sempre uma interpretação, né? Sempre que nós tenhamos discernimento, conhecimento do mundo espiritual, que não é brincadeira, né? O pessoal sempre diz que a gente não pode brincar de ser crente porque o diabo não brinca de ser diabo, né? E eu agradeço aqui essa oportunidade de estar ministrando na vida dos irmãos. Gostaria já de convidá-los para nos seguir também nas redes sociais, para que nos acompanhem as páginas da igreja, página do YouTube, tem tudo aí no Facebook, né? Se inscreva também nos nossos canais do YouTube. Amanhã, às 10h30, teremos aí a nossa escola bíblica, tá? E às 18h30, né, nós vamos postando aí os horários na página da igreja. Às 18h30 nós teremos o nosso culto, tá? Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem na paz de Deus.